Glória a Deus. Abra sua Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É um texto muito conhecido, talvez o mais lido de Coríntios, e vai ajudar a nossa fé. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele comer o pão ou beber do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pai querido, palavras de sabedoria, escrita pelo apóstolo Paulo para orientar a igreja nesse momento tão especial de cearmos. Eu peço que o Senhor nos dê uma direção, uma graça, peço que o Senhor nos dê sabedoria e a igreja possa viver esse momento com uma autenticidade como nunca. No nome de Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus? Se assente, por favor. Amém. Eu espero que todos estejam bem, que a sua casa esteja bem, Fernando. Deus abençoe, viu? Espero que a sua família, pastor Anatólio e toda a igreja, vocês estejam muito bem e que hoje você possa comer dessa palavra, porque nós vamos pregar sobre a ceia do Senhor. Esse é o nosso tema dessa pregação. E às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo, a gente pensa que a gente já ouviu tudo, quando na verdade o poder da repetição é muito forte na nossa vida. E a Bíblia, ela tem essa repetição como tanta certeza. Tem 5 livros que começam o Velho Testamento: o Gênesis, o Êxodo, o Levíticos, o Números. E aí tem o Deuteronômio. E os 5 livros é chamado de Pentateuco, que também quer dizer livros da lei judaica. E nesses 5 livros há regras, há ordenanças de como proceder na aliança entre Deus e o homem. E o livro de Deuteronômio é um livro da repetição, pastor Rubens. É o livro que a gente repete as leis que estão nos outros 4, Firmino. Então, o livro de Deuteronômio, quando você lê, é uma repetição. Deus leva a sério tanto isso, que instituiu Geusa um livro na Bíblia para repetir o que ele já tinha falado. E nós entendemos muito em Deuteronômio, porque Moisés escreve com uma clareza gigante. Porque existia uma aliança entre Deus e o homem. A primeira aliança foi a aliança do Éden, adâmica. Nessa aliança, o homem, quando peca, ele tenta se esconder com folhas, cobrindo a sua nudez. É impossível o homem querer se cobrir diante de Deus com a capacidade que ele tem. Então Deus olhou aquilo e falou assim: Adão, não ficou legal. Eva, não ficou bacana. Dá para ver a nudez de vocês dois. Não dá para andar assim, coberto de folhas. Nós vamos ter que criar um outro caminho para vocês. Então vai lá, sacrifica um animal, pastor Adriano, tira a roupa daquele animal
faz uma roupa. O próprio Deus fez uma roupa para Adão e Eva, sacrificando um animal. E ao sacrificar um animal, sai sangue. Todo sacrifício tem derramamento de sangue. E aquela pele daquele animal serviu de vestimenta. Ali já estava, para bom entendedor, pastor Eric Suelen, um pingo é letra. Ali já estava dizendo assim, Felipe, ó, um dia alguém vai ser sacrificado para que o homem seja coberto da sua nudez, do seu pecado. E ali continuou. Depois Deus faz outras alianças. Faz uma aliança com Noé, talvez a aliança uma das mais vistas até hoje, porque tem um arco-íris. Quando você vê o arco-íris, aquele arco, ele significa uma aliança entre Deus e um homem. Entre Deus e um homem. Até hoje Deus zela pela sua aliança, disse Noé, eu prometo para você, Noé, que nunca mais eu destruirei a terra com chuva. As águas não vão mais cobrir a terra, então tem o arco-íris. Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança da lei, enfim, Deus faz várias alianças. E hoje nós estamos numa nova aliança. Olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, verso 26. Estava próximo da Páscoa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos. E ele pediu assim, vão até uma casa, lá no cenáculo, na parte superior, prepara uma ceia para que a gente possa comer esta ceia tão significativa. Todo judeu, ele tem a refeição principal dele, é a refeição noturna. E eles chamam de ceia. E agora era mais importante ainda, porque essa semana era a semana da Páscoa. Era a comemoração dos 50 anos, né? Dos 50 dias de Páscoa, ou melhor, 40 dias mais 10, depois que vem Pentecostes, iam comemorar a Páscoa, e estava na semana da Páscoa. Que coisa maravilhosa, vamos celebrar a Páscoa, muita coisa boa nesse momento, era uma festa. Hoje eu estava lendo um pedacinho do livro de T.D. Jakes, se não me engano, e ele falava sobre o feriado americano de 4 de julho, que foi antes de ontem, dia que o Palmeiras perdeu do Chelsea. Eu estou falando já para você não precisar zoar mais. E aí, irmãos, e o Palmeiras tem mundial, perdemos o bi esse ano. Mas, conversa mole à parte, olha para mim. O T.D. Jakes estava dizendo assim que no 4 de julho ele estava preparando na sua casa um churrasco para a sua família, porque eles fazem 3 dias de festa. Nós aqui no Brasil temos também os dias mais importantes para nós de reunir família, Natal e Ano Novo. Então nós temos essas datas comemorativas, e para o judeu a Páscoa era uma data comemorativa. E aí Jesus estava preocupado em fazer uma ceia para eles. E a ceia do judeu, ela é composta de várias comidas, mas 2 não podem faltar: o pão e o suco da uva, ou o vinho. E normalmente o judeu fabricava o seu próprio pão, e normalmente alguns judeus fabricavam o seu próprio vinho. Então Deus, presta atenção no que eu vou dizer, que vai ser bom para você. Deus usa coisas que são suas, coisas que você tem, para dar grande significância a elas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus pega os vasos de barro, que é você e o pastor que vos fala, e coloca a essência da sua grandeza. Sabe por quê? Para que ninguém se exalte. E dá um glória a Deus por isso. Essa semana morreu Jimmy Swaggart, irmão. Quem lembra de Jimmy Swaggart aqui? Os mais antigos lembram. Quem era apaixonado na pregação de Jimmy Swaggart? Irmãos, eu ficava ali ouvindo Jimmy Swaggart pregar. Eu estava, casal, lá no Morumbi. Morumbi estava cheio para o Jimmy Swaggart pregar. Agora não sei se é Morumbi ou Pacaembu. Acho que estava eu com o Daír ou eu com o Lê. Acho que era o Lê. Não sei, era um dos dois. Sei que eles eram, antes, eles não tinham já, eram 18 anos ainda, e eu não consegui colocar eles no ônibus. Ele quase foi preso lá aquele dia. Era o Daír, então. Era o Daír. Aí eu tive que ir lá na polícia, falar que era meu irmão. E deu um maior rolo, mas consegui trazer o Daír de volta. Se eu tivesse deixado o Daír lá, já estava com 12 filhos e casado.
Aí eu trouxe ele de volta. Mas aquele pai cambu cheio, eu não lembro agora qual o campo. Aí levantou uma tempestade assim, ó. Levantou uma tempestade. Aquele homem de Deus levantou o dedo para o céu e falou assim: Senhor, em nome de Jesus Cristo, não vai chover agora. Irmãos, a chuva choveu, mas não no campo. Choveu na volta, mas não no campo. Tinha alguém que estava lá, que viu isso? Vocês viram isso também? Choveu, mas não choveu no campo. Choveu em volta. Irmãos, esse homem tinha uma Bíblia macia. Eu comprei uma Bíblia igual a dele, porque ele tinha uma Bíblia de capa mole assim, e ele pregava, e ele fazia assim com a mão, com a Bíblia. Eu comprei uma igual, só tinha a Bíblia, pregação igual a dele, impossível. O homem era cheio de uma unção, de uma graça, de uma autoridade. Só que aí o tempo vai passando, a idade vai chegando, e ele chegou aos seus 90 anos, semana retrasada. E aí o físico foi vencido, e ele morreu, e já foi até sepultado. As suas falas vão ficar muito mais fortes agora do que eram antes com a sua vida, porque até hoje a gente lê histórias de Billy Graham, do apóstolo Paulo, de Abraão, de Isaac, do Jacó, e comentam aqui, e comentamos aqui. Jim Swaggart foi esse pregador aqui, esse homem aqui. Aquilo era forte, jovem, mas partiu para a eternidade. Sabe o que quer dizer isso para nós, igreja? Cezinha, sabe o que quer dizer isso para você e para mim? Somos apenas o vaso. Uma hora ou outra o vaso quebra. Uma hora o vaso termina a carreira. Uma hora ou outra o vaso passa para a eternidade. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O vaso é de barro, mas é Deus quem faz. Então Jesus estava ali com os seus discípulos para comer aquela ceia. E ele prepara o que ele tinha em casa. Tinha pão, tinha suco de uva. E eles comeram a ceia juntos ali. Então não fique pensando assim: se eu tivesse mais, eu fazia mais. Faça com aquilo que você tem. Não fique arrumando desculpas. Essa igreja ensina a não ter desculpas. Esse altar ensina que a gente tem que dar a volta por cima em qualquer situação. Esse altar ensina que você pode cair, mas não vai ficar prostrado. Esse altar ensina você a confiar na misericórdia de Deus, que é sobremodo excelente. Então, Jesus está ali com os discípulos, ele lê para nós, ele fala assim, Mateus 26, 26, e ele explica para nós um negócio. Ele diz assim: enquanto comiam, ele trouxe uma revelação aqui que os discípulos ficaram assustados. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Ele pega o pão. Hoje de manhã que eu descobri que esses pães são tudo verdadeiro. Jesus quase que foi um. Jesus tomou o pão assim, ó, deu graças. Dá graça por aquilo que você tem. Sabe a gratidão? Ela abre a porta para o próximo milagre. E muitas vezes nós esquecemos de ser gratos com as mãos que nos ajudam. Seja grato. E aí ele deu graça, falou assim: Pai, é o que eu tenho, e são esses pães. Aí ele parte o pão e deu aos seus discípulos. Agora que vem a revelação: isto é o meu corpo. Vocês estão comendo do meu corpo. Tinha alguns aqui que poderiam fazer um mimimi, uma carinha de nojo. Que é isso? Aqueles discípulos comeram sem entender, porque às vezes você não entende tudo na hora que está sendo revelado alguma coisa. Esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. Pode colocar o versículo 27, Rafa. Em seguida tomou o cálice. Aí parece que complicou um pouquinho mais. Ele pega o cálice e ele fala assim, ó, vamos dar graças também. E ofereceu ao discípulo assim: bebam dele todos. Mas aí, Mônica, quando eles estavam bebendo, Jesus fala a palavra: isto aí é o meu sangue. É o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Meu Deus, que revelação!
Nós estamos comendo do corpo de Cristo e bebendo do sangue de Cristo. Não estamos entendendo nada, mas se Ele está falando, a gente está fazendo. Esses dias eu mandei um áudio errado no grupo. Mas não foi um áudio, eu estava cantando uma música. Eu parei no semáforo, não sei porque o meu celular estava ligado, e eu estava cantando uma música assim, ó. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Mas não estava entendendo nada, ficou meio esquisito, ficou meio abafado. E ela gravou. Quando eu cheguei ali no escritório regional, eu acho que eu apertei algum botão, e foi no status do WhatsApp. Foi para todo mundo. Todo mundo. Um pastor disse assim, ó, se é o pastor Toninho que está mandando, eu estou recebendo. Aí eu fui ver o que eu tinha falado. Agora eu presto mais atenção. Eu presto mais atenção. Tem um pastor nosso, que a mãe dele foi mandar um recado no grupo para ele, falando que a tia dele era muito folgada. Ó, a sua tia, a minha irmã, é muito folgada, ou pessoa folgada. E apertou o botão errado e foi para o grupo da família. Todo mundo sabe agora que ela acha que a tia, que a irmã dela é folgada. Olha que rolo que deu. Tem coisa que não dá para explicar. E aí eles estavam entendendo aquilo ali, falando assim, se é Jesus que está mandando, vamos comer, vamos beber. Sem entender. Eles ainda estavam nas figuras daquilo que ia acontecer. Passam os dias. Passam uns 2, 3 dias, 4 dias, Jesus é preso. E Pilatos solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí ele está na cruz do Calvário. Na sexta-feira da paixão. Lá está o Cristo poderoso. Aquele que expulsava demônios. Aquele que adorava uma confusão. Era impossível, ele chegava. Um dia ele chegou na casa de um homem para orar para a filha dele. Demorou para chegar, a menina já tinha morrido. Chegou um homem do serviçal e falou assim, não precisa incomodar mais ele. A menina já morreu. Jesus, acho que ele ouve, ele vai no ouvido do homem e fala assim, ela não morreu, ela só dorme e eu vou acordá-la. A última palavra na minha e na sua vida é Deus quem vai dar. Você pode dar um glória a Deus. Ouça a voz de quem pode. Ouça a voz do Todo-Poderoso. E aí então, ele é crucificado. Olha o que acontece na crucificação. O seu corpo é vencido, porque ele está no físico. Ele veio como homem. Por que ele veio como homem? Porque por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por um homem. E aí quando entrou o pecado, entrou as consequências deles. Irmãos, a consequência do pecado é terrível. Uma menina de uma escola, quem escreve é Max Lucado. Ela estava sendo seduzida por uma pessoa de internet. E a pessoa foi enrolando e falou para ela assim, me dê uma foto sua, do seu seio. Ela mandou a foto. Depois de um tempo de conversa, ele falou assim, eu vou divulgar sua foto para todo mundo. Eu vou divulgar sua foto para todo mundo, se você não mostrar mais parte do seu corpo para mim. E a menina foi fazendo isso, e ele foi catalogando isso, e depois ele soltou na rede social, e ele expôs a menina para todo mundo. Essa menina ficou sem ambiente na escola. Essa menina não conseguiu mais na sala de aula. Ela entrou em depressão e tinha vergonha. Seus pais a mudaram de escola, pagaram um psicólogo, mas nada resolvia o problema dessa menina. Aí ela tenta suicídio 3 vezes. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Isso é o salário do pecado. Isso é a maldade que está no coração do homem. Porque uma pessoa que não conhece a outra pessoa pessoalmente faz uma tamanha maldade com alguém assim. Por que será?
Um pastor nosso ontem saiu do evento de Limeira, obrigado a todos que puderam ir. Saíram do evento de Limeira e foi parar ver os aviões em Viracopos. Pastor nosso. De repente chegou uns assaltantes, colocaram uma arma na cabeça dele. Ele estava com uma criança de colo, menor que a Betina, de 6 meses, nem isso. Seu menino de 4, 5 anos. Os ladrões não pensaram no menino, não pensaram na mãe amamentando, não pensaram na criança, não pensaram. Eles queriam o celular, dinheiro e o carro. É a maldade, é o salário do pecado, é a morte. O mundo que a gente vive. Coisas boas acontecem para gente ruim, e coisa ruim acontece para gente boa. É o salário do pecado. Quando o homem pecou lá no jardim, houve maldições que entraram na humanidade. A primeira maldição foi a morte. Você não vai viver para sempre. O Jimmy Swaggart partiu agora com 90 anos. Já pensou um corpo humano nesse tempo nosso viver mais de 200 anos? Seria um caos. Ninguém vai viver para sempre. Aí então houve a morte física, a morte que você vai partir para a eternidade. E junto com a morte física veio a separação eterna, porque o salário do pecado é a morte. E houve então uma separação do homem e de Deus. O homem agora passa a ser condenado a passar a sua eternidade no inferno, ou no lugar dos mortos, se não tiver um caminho. Pronto, resulta isso. Outra coisa, vai trabalhar com o suor do rosto, vai aumentar a dor da gravidez. Pronto, tudo isso foi causado pela consequência do pecado. E como que as pessoas resolviam as coisas sem Jesus? Há um versículo, Rafa, que eu li no segundo culto, não sei se você consegue achar. Ele fala assim, ó: eu não quero mais sacrifício de animais, porque precisa ter derramamento de sangue para haver perdão de pecado. Precisa ter derramamento de sangue para cobrir nudez de alguém. Lembra do cordeiro que foi morto, o animal que foi morto para fazer a roupa de Adão e Eva? Eu acho que é Isaías capítulo 11, se eu não me engano. Tá, se você colocar assim, ó: estou cansado de sacrifício de animais, você acha. Aí, neste caminho, Deus estava preparando o cordeiro. Aí nasce Jesus Cristo de Maria. Está aqui, ó. Para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocausto. Holocausto é sacrifício de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Precisava alguém chegar e falar assim: eu vou pagar a conta. Um dia desses, irmãos, nós fomos para São Paulo. Faz uns 4 anos. Um grupo aqui da igreja de irmãos, vamos passear em São Paulo? Vamos. 6 horas da manhã nós marcamos no posto aqui do Graal, nos encontramos e fomos para São Paulo. 15 irmãos, 4 ou 3 carros, nós fomos lá. Qual que era a ideia? Ir lá na igreja do Templo de Salomão, assistir o culto e depois comer e vir embora para casa. E depois paramos tomar café ainda no Starbucks. Olha, estava chique aquele dia. Aí eu combinei com tudo, vai 15, cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Esse era o combinado do grupo. E nós fomos. Participamos do culto, 9 horas da manhã, e saímos e fomos uma churrascaria de São Paulo chamada Boizão Preto. Quem conhece o Boizão Preto? Você conhece? Acho que até fechou, né? Você estava junto. Aí fomos lá, irmão do céu. Tinha pedaço de carne que o garçom trazia cru para a gente. Falava assim: esse está bom para o senhor? Meu Deus do céu, comedor de ovo, não está bom? Está ótimo. Aí todo mundo falou assim: quanto que vai custar isso, né? E sobremesa, aí tudo. E ele fazia nhoque, irmãos, nhoque de vários sabores, e trazia para a gente. E arroz carreteiro na panelinha de ferro, irmão, não parecia gente grande, parecia tudo um doutor lá. Aí de repente vai a conta.
Eu não sei porque cargas d'água a pessoa sempre vem na minha mão, dá conta assim. Acho que é por causa do cabelo branco, eles pensam que eu sou o velho da lancha. Eu não sou o velho da lancha. Aí chegou lá e me deu a conta. Quando me deu a conta, o senhor deu uma olhadinha, Firmino falou assim: sangue do cordeiro. Já fiz a divisão, ia dar uns 200 por cabeça. Não é muito para gastar uma vez no dia, não para gastar todo dia, é muito. Aí, um irmão levantou o dedo e falou assim: pastor Toninho, eu falei, eu posso pagar para todo mundo? Eu ia falar, não é o combinado, mas não deu tempo. O Lê, está aqui, o Odair e o Val, que está aqui, seu marido, Vera, saíram correndo e pularam em cima da pessoa e ficou gritando dentro do restaurante. Moral da história, fizemos um grupo. Nome da pessoa, nosso ídolo. Eu quero profetizar, levanta a sua mão para o céu e fala assim: Jesus Cristo pagou a minha conta. Ele é meu ídolo. Vamos fazer de novo? Jesus Cristo morreu no meu lugar para dar uma veste nova para mim. Ele é meu ídolo. Oh, glória a Deus. Jesus é o nosso ídolo, igreja. Jesus é o nosso tudo. Pagou a conta. Deus não queria mais o sacrifício dos animais, então precisava alguém. Aí João Batista está lá batizando no Jordão. E ele olha que vem chegando alguém. Irmãos, tem alguns lugares que eu queria estar. Marcelo e Viridiano, esse é o lugar que eu queria estar olhando assim. Lucas e Eliel, e Jesus chegando. E João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está chegando aqui, ó. Vai chegar o sacrifício. Está chegando o holocausto que Deus vai receber. Está chegando agora aquele que Deus vai receber para resolver todas as questões espirituais debaixo do céu e em cima na terra. E aí, Jesus vem antes da ceia e fala: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então você precisa comer, você precisa beber do corpo do Cordeiro. Comer e beber do corpo e do sangue do Cordeiro. Mas como? De forma simbólica. Naquele dia ele institui a Santa Ceia. E a Santa Ceia instituída por Jesus, ela proclama a sua morte. Ele morreu. Mas ela proclama também a ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando alguém dá uma sentença para você, um juiz dá uma sentença, aquela pessoa procurada, ela vai ser presa. Enquanto ela não for presa, a sentença não está cumprida. O empreendedor recebe uma sentença: você tem que pagar para o seu funcionário tantos R$1.000. Enquanto você não paga, a sentença não foi cumprida. Você pode discutir ainda. Deus disse assim: Adão, você pecou, está separado, morreu fisicamente, vai morrer fisicamente, seus dias serão até 90 anos, 70, 80, alguns chegam a 90, como chegou o irmão, anos. Você não vai ficar para a semente. Mas tem outra morte, que é a morte espiritual. Você pode morrer espiritualmente também. Mas aí Jesus vem e morre na cruz. Sabe o que ele faz? Ele pagou a conta, minha irmã. É isso aí, Batista. É isso aí, dona Mafalda. Ele falou assim: deixa essa conta para mim. Eu vou pagar a conta. Eu vou morrer na cruz por vocês. E ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos. E quando ele ressuscita, ele está autentificando, sabe o que? Dizendo assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Ele está dizendo isso para nós. E o que eu tenho que fazer? Receber, aceitar, crer. Como nós somos salvos? Pela fé. Pela fé nós cremos. Pela fé nós somos batizados nas águas. Quem que pode ser batizado? Aquele que crê. Quem pode tomar ceia? Aquele que crê. A Santa Ceia não é uma mesa que exclui pessoas. Tem crente aqui que já foi de igreja, que no dia da Santa Ceia fechava a porta só para os membros entrar? Tem alguém aqui? Aí, ó. A Santa Ceia, Juliana, não é uma mesa
exclusiva da igreja do Evangelho Quadrangular, do pastor Toninho, da pastora Lourdes, dos pastores da casa. A Santa Ceia é uma mesa inclusiva. Todos aqueles que podem se chegar, pode comer e pode beber, porque a salvação é para todos. O que precisa é crer. O que precisa é entender isto. O que significa a ceia? A Santa Ceia é uma proclamação da morte e ressurreição e uma esperança da vida eterna. Até quando a gente vai fazer a Santa Ceia? Coloca para mim, Rafa. 1 Coríntios 11, 26. Até aqui, ó, diz o Senhor dos Exércitos: porque desde sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Igreja, Jesus está voltando para buscar o seu povo e nós vamos morar no céu. Então até que Ele venha, a gente faz ceia. A gente faz ceia. A Santa Ceia é uma fortaleza espiritual. Por isso que a gente não perde Santa Ceia. Por isso que é 3 cultos de ceia. Por isso que segunda-feira tem ceia. Por isso que quarta-feira nos cultos, os pastores que estarão aqui ministrando, eles vão dar a Santa Ceia para a pessoa levar para a sua casa. Ela vai levar para casa e ela vai participar de um culto como foi de domingo ou de segunda. E ela vai ouvir o culto e vai ceiar, porque é importante. É um fortalecimento da fé. A Santa Ceia é a manutenção. Fica sem dar manutenção em você. Fica 2 dias sem tomar banho. Tá frio, né? Você não tomou. Eu vou falar que nem aqueles memes. Você não tomou banho hoje. Fica 2, 3 dias sem tomar banho. Fica sem fazer barba. Hoje quem tem barba tem que cuidar mais do que quem não tem, porque a barba é bonita se ela for bem cuidadinha, arrumadinha. Eu nunca tive barba. Até gostaria, mas eu nunca tive. Mas por quê? Eu faço barba todo dia. Eu não saio da minha casa com penugem no rosto. Sabe por quê? Porque se você me encontrar na rua sem fazer a barba, você fala assim: nosso pastor está desanimado, né? Não estou não. Eu tenho uma fiscal lá em casa chamada Maria de Lourdes. Esses dias eu fui levar o lixo, fui descer, eu moro no 3º andar, até os 3 andares, falei assim: vou levar o lixo, eu vou com essa roupa mesmo. E eu gosto de andar descalço, não tem gente que vai andar descalço aqui? Eu vou andar descalço, eu vou descer descalço, fui com uma roupa tudo lascada. A hora que eu desci, apertei o botão assim, irmãos, como que eu ia imaginar que o elevador ia subir? Subiu para o 7º. Abriu a porta, um casal, tudo bem vestido e cheiroso. E eu fui ficando no canto assim. Lourdes, você também foi abrir a boca. Ela falou assim: você vai encontrar alguém no elevador? Eu falei: não vou. E eu encontrei, passei vergonha. Esse dia cheguei aqui na igreja, irmãos. Fui fazer um casamento ontem. Depois do evento, fazer um casamento, cheguei tarde em casa. Aí eu fui fazer o casamento, a falar, eu tinha levado a camisa do casamento no carro, e o pastor Luan foi comigo. Aí eu falei assim: vou pôr a camisa. Pensei no caminho, vou com a mesma camisa, só ponho a gravata. Quando eu fui colocar o Luan, olhou para mim, o Luan agora é estilista de moda. Falou assim: o pastor, essa camisa não combinou com essa gravata. Obedeça a pastora Lourdes, troca de camisa. Falei: mandou um mensageiro junto aqui. Você tem que andar bem vestido. Pastor, mas eu não tenho roupa de marca. Quem disse para andar vestido tem que ter roupa de marca? Você tem que dar manutenção na sua vida. Tem que dar manutenção no seu carro. Esse dia entrei num carro de um irmão aqui, eu não vou falar o nome, eu fiquei com vergonha de mim. O carro do homem não tem um pó. Tudo bem arrumadinho, cheirosinho. Falei: nossa. Procurei até uma garrafa d'água vazia no canto. Falei: mas ele é cuidadoso. Tem carro que você entra, irmão, a porta está amarrada com arame. Eu já andei com carro velho. Quem já andou com carro velho aqui, irmão? A minha porta não fechava. Então tinha que ficar, a porta ficava meio aberta. E o capô também.
Aí passava alguém e falava assim para mim assim: a porta está aberta. Obrigado. Fecha. À tarde, irmão, tinha gente que corria atrás do carro da gente para falar assim: a porta está aberta. Um dia eu falei, abri o vidro, já estava mal-humorado, eu falei: Senhor abençoado, ela está aberta faz 6 meses, eu não tenho dinheiro para consertar. Ele falou: desculpa. Aí eu acho que era crente, ele disse assim: a luta vem e passa, não desanime não. Olha bem para mim, igreja, presta atenção, dá manutenção nas suas coisas. Eu estou falando isso porque eu já aprendi algumas coisas nessa caminhada. A Santa Ceia a gente dá manutenção na fé, a gente dá manutenção nas coisas espirituais. A banda pode subir. A Santa Ceia é um momento de memória e reflexão. É um momento de amor pela humanidade. Cristo morreu por nós. E é um momento, igreja, de renovação da aliança. Hoje nós vamos renovar a aliança aqui. Você pode dar um glória a Deus? Levanta a sua mão direita para o céu e fala assim: meu Pai, nesta noite eu renovo a minha aliança de fé, de confiança com o Senhor. E na hora da Santa Ceia, estarei afirmando isto, no nome de Jesus Cristo. Igreja, sabe, quando você renova a aliança, sua fé é renovada também. Você vai viver hoje, a partir de hoje, em lua de mel com o céu. Eu tenho uma casa em Peúna, de vez em quando a gente vai. Quem sabe eu vou essa semana um dia lá. Tenho saudade de ficar lá um pouco. E aí eu acordo cedo, irmãos, e tem muito passarinho lá. Lá tem canário da terra, canário do reino, um pardal, tem muita coisa lá. E eu acordo de manhã e às vezes eu preparo o café. E a gente come fruta, gosta de fruta. Então às vezes vai cortar um pedaço de melancia, vai cortar um pedaço de mamão. E aí eu pego aquela fatia de melancia já tirada, a parte boa, aquela casca e a casca do mamão, Val. E eu vou no muro ali. E eu coloco no muro. Tem um muro lá. Aí eu fico só olhando os passarinhos virem comer. E eles vêm. Vem 1, vem 2, vem 3, vem 4. Eles comem. Aí eu falo para o céu assim, que aquela Ezequias de pastor de cara lavada: Pai, olha, hoje o senhor não precisa nem se preocupar com esses pardais, Ana. Desses pardais estou cuidando eu. É como se Deus falasse comigo assim: e amanhã? Você não vai estar aqui, quem vai dar comida para eles? E depois da manhã, quem vai dar comida para eles? Agora você deu comida para 3, 4 pardal, e o resto que está aqui nesse lugar? Quem que vai cuidar deles? Aí você vai para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: olhe para as aves do céu. Se achar, Rafa, pode pôr. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam e elas nem colhem. Mas nunca uma ave do céu vai cair ou vai morrer, porque o Pai vai cuidar delas. Pega a sua queixa assim, pega na sua mão e fala: Senhor, muitas vezes está muito pesado para mim, mas cuida das minhas coisas. Entrega ao céu agora as suas queixas. Deixa Deus cuidar de você, igreja. Ele já deu o Filho dele por nós. Então a Santa Ceia é um momento de renovação de fé, de amor e de aliança. E ela tem 2 elementos. Um é o pão. O pão. O pão, irmãos, presta muita atenção. O pão é a provisão. O pão é o corpo de Cristo. O pão é o alimento espiritual. Sabe o pão? O pão é o sacrifício. Você pode dar um glória a Deus? Tainá, o pão é o sacrifício. Olha o que a Bíblia diz. Presta muita atenção no que a Bíblia diz. Isaías capítulo 53, verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dor e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Mas o 4 diz assim: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus afligido e atingido. E o 5 diz assim para nós: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sabe o pão, igreja? O pão é o sacrifício. Lá estava o Cristo morrendo na cruz do Calvário por mim e você. Então quando você comer desse pão, está comendo do sacrifício. A sua herança maldita foi paga por ele na cruz do Calvário. Só que quando o corpo foi entregue, o sangue foi derramado. Quem é o sangue? O que é o sangue para nós? O sangue é a nova aliança. Agora Deus recebe o sacrifício. Não precisa Cristo morrer de novo na cruz do Calvário. Ele já morreu, e Ele já ressuscitou, e Ele já está vivo, e assentou à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Olha só, marquei alguns versículos aqui. 1 João capítulo 1, verso 7. Olha o que diz a Bíblia: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Aqui tem comunhão agora. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lembra do dia que Deus matou um cordeiro e fez uma roupa para Adão e Eva? Jesus, o próprio Deus, entregou o seu Filho ao mundo. Segundo a Bíblia, João 3,16. Mas Deus não nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu para cobrir a minha nudez e a sua. E agora, Apocalipse capítulo 1, verso 5, e eu termino. Diz assim a Bíblia: porque é de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O sangue perdoa pecados hoje. E eu termino com esse versículo de Efésios capítulo 2, verso 13, dizendo assim para você, igreja: mas agora, em Cristo Jesus, nós que antes andávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. E hoje eu te convido, igreja, diaconato vai entrar, e eu te convido, igreja, a tomar a Santa Ceia conosco, a se fortalecer na fé, porque hoje você tem parte neste corpo e neste sangue, através da fé em Cristo Jesus. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala comigo assim: meu Deus, o Senhor tem sido